Boa noite, queridos! Tudo bem com vocês? Começando mais um culto ao nosso Deus, separando mais um tempinho para a gente buscar o nosso Senhor. E eu quero convidá-lo a separar esse tempo na presença dEle. Não sei como é que você está aí, não sei como é que foi seu dia. Hoje foi um dia de luto para uma família especial da nossa igreja. Choramos com eles, né? Aqueles que puderam estar presentes e abraçar a família choraram juntos. Aqueles que não puderam estar juntos choraram em seus lares, em oração, na presença de Deus. E eu não sei quais são as outras lutas, ou que situações ou circunstâncias você tem passado e vivido, mas eu quero desafiá-la neste momento, colocar esse tempo para Deus. De uma maneira específica, no sentido, não todo dia, o dia inteiro é para Deus, mas no sentido de que vamos separar esse momento agora, para que nossos corações estejam derramados na sua presença, para ouvir a sua voz, para entender aquilo que Ele quer de nossas vidas, refletir sobre a sua eternidade, bem como também sobre a nossa brevidade, e diante de tantas coisas que nosso mundo tem passado, que nós temos assistido, vivido, participado, nós somos chamados a refletir e a nos colocar na presença de Deus. Então eu quero convidá-lo neste momento a se colocar em oração diante do Senhor. Você já deve ter cantado junto com o cântico entoado logo no início, você já até deve ter orado ao Senhor nesse sentido, mas eu quero convidá-lo a orar mais uma vez junto, de alguma maneira assim, junto com a igreja, né, nesse sentido, colocando diante de Deus aquilo que nós temos para ouvir dele e também louvá-lo neste momento. E também despejar neste momento diante dele. Então feche teus olhos aí onde você está, como você está, e vamos buscar o Senhor, vamos falar com Ele e dedicar esse tempo tão somente a Ele. Amém? Vamos falar com o nosso Deus. Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo teu grande amor, pelo teu grande carinho, porque o Senhor tem realmente sustentado nossas vidas. E eu te peço pela tua graça, conduza este tempo, Deus, que nossos corações sejam corações de fato derramados na tua presença, que sejam corações abertos a ouvir a tua voz, que nossas mentes sejam esclarecidas diante da tua palavra e diante da tua vontade. Que o Senhor, pela tua graça, Deus, receba este momento como um momento de adoração e de gratidão. E ao mesmo tempo que isso aconteça, que nossos corações eles sejam profundamente impactados pelo Senhor. Queremos de uma maneira bem especial também clamar pela família Mendes Rocha, pelo luto que eles estão vivendo hoje. Pai, sustenta cada um deles, e o coração de cada um, Pai, deles, da Beth, do Serginho, da Karina, do Fábio, Deus, da Camila, dos netos, genros e noras. Pai, pela tua graça, que o Senhor sustente essa família neste momento, dê força, dê consolo, dê paz, e acima de tudo, Deus, que eles possam sentir e serem preenchidos pela tua presença. Nossa oração neste momento é por este culto e por isso nós nos colocamos diante de ti e queremos de fato exaltar teu santo nome. No nome de Jesus que a gente ora agradecido por tudo. Amém e amém. Vamos louvar o nosso Deus um pouquinho? Cante junto com a igreja neste momento. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor
Muito bom, gostoso a gente poder cantar e dizer de fato que nós podemos sentir a presença dele, podemos louvar o nome dele. E nossa igreja tem vivido um tempo de quarentena onde a presença do Senhor não deixou de ser percebida. Isso é muito legal, nós temos vivido ouvindo aquilo que Deus quer de nós e também fazendo aquilo que Ele tem colocado sob nossos cuidados e dentro das nossas possibilidades como teus servos aqui nessa comunidade. Uma das maneiras é essa, através da arrecadação de cestas básicas e alimentos. Tem sido um privilégio muito legal servir ao Senhor, sendo suporte para famílias tanto da igreja quanto da nossa comunidade, região, né? Então isso é muito legal. E os desafios são imensos, são inúmeros. Cerca de 95 famílias já foram abençoadas, auxiliadas nesse período de quarentena, e a gente começou há 1 mês e meio com essa ação, e a gente tem esse desafio de semanalmente levantar recursos e comprar cestas básicas e montar as cestas básicas, porque não são cestas básicas pequenas, são cestas que nós mesmos elencamos os produtos, elencamos os alimentos, pensando aí na necessidade da família durante o mês com filhos. Então isso é muito legal. E diante de toda essa movimentação, a gente, na verdade, alguns voluntários, né, tiveram a ideia de fazer o drive-thru solidário na semana que vem, no sábado que vem, nesse horário aí das 9. Eu não enxergo o final aí, mas das 9 em diante terá o drive-thru, que você vai fazer o seguinte: você pode, se você tiver carro, levar no porta-mala os alimentos não perecíveis, aquilo que você quiser contribuir para as cestas básicas, e você vai parar em frente à igreja. Você não vai sair do carro, você não vai estacionar, entrar na igreja, levar as coisas, não. Você vai passar em frente à igreja, a gente vai abrir seu porta-mala e vai tirar ali os alimentos. Durante esse período vai estar acontecendo um louvor, e a gente vai estar fazendo isso ali na frente da igreja mesmo, de uma maneira até mostrando para o bairro a ação, mostrando para o bairro o nome de Jesus ali cantado e através do envolvimento da igreja. Então teremos esse drive-thru solidário. Você pode fazer isso na semana que vem, se assim você desejar. Caso você não tenha carro, não tenha condições de participar desse sábado, nos avise. Querendo participar, né, nos avise para que a gente possa de repente ir na tua casa buscar os alimentos, e então a gente conseguir montar mais cestas, né? 95 já foram, tem mais famílias para serem auxiliadas nesse período. Então ore por isso, faça parte desse projeto. O Ministério Infantil tem tido atividades semanalmente também, quarta e sexta com uma série da própria igreja, Malucos para o Mundo, Fiéis para Deus, e no domingo utilizando o culto da noite da Igreja Red. Você já deve ter recebido aí tanto no Zap quanto no próprio, embaixo da live aí, você deve estar recebendo, né, o link para esse culto. O pequeno grupo online tem acontecido constantemente, né, tem sido muito legal, os líderes têm dado sangue nesse sentido, feito aí o máximo possível na sua agenda, desdobrando-se dos compromissos. Alguns líderes eles estão trabalhando home office, então não é tão simples assim marcar na agenda um pequeno grupo, e eles estão fazendo isso porque eles entenderam que, de fato, os relacionamentos e esse suporte mútuo na igreja ele é fundamental como cristão, como irmão em Cristo. Então, estão dando sangue para acontecer esse pequeno grupo. Se você ainda não participa, participe, faça parte desse projeto para ser bênção, para ser instrumento, para ser suporte na vida de algum outro irmão que talvez esteja no seu grupo e você não sabe. Legal? Na sexta-feira teremos nosso último encontro, última estudo, né, sobre casamentos em perigo, sobre a série sobre casamentos, e vai ser muito legal, é o nosso último, então participe aí sexta-feira às 8 horas. E não deixe de participar das redes sociais como um todo, né? Faça parte para você ficar por dentro de tudo. Nessa semana nós temos aniversariantes, vários, né? No dia 2 a Aline fez aniversário, no dia 4 Tamires, no dia 6 a Ana e a Mercedes, e hoje o Luciano. O Luciano teve um dia que eu elogiei, nossa, o Luciano está entrando no horário, né? Ele entrou cedinho no horário do culto. Depois disso ele ficou com vergonha e nunca mais entrou no horário, né, Luciano?
Mas que bom aí, parabéns pelo seu aniversário, parabéns pelo aniversário de cada um de vocês. Nós nos alegramos como igreja de estarmos juntos celebrando mais um dia na presença de Deus. E os motivos de oração são esses, você já conhece, você já sabe, coloque diante do Senhor, não deixe de orar por esses motivos que são colocados aí na nossa igreja. A gente realmente coloca porque a gente entende que nosso papel como servos de Deus, como cristãos, como irmãos em Cristo, é reconhecer nossa fragilidade diante desse Deus que está atento às nossas vidas, está atento às nossas dores. Por isso, a gente ora ao Senhor do Universo. E eu quero convidá-lo a se colocar em oração nesse sentido, enquanto a gente canta o próximo cântico de louvor ao nosso Senhor. Faça desse louvor uma oração e um desafio para a sua vida, ao mesmo tempo que nós oramos também pelos irmãos e esses pedidos que foram feitos. Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e o amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. O amor é
Deus é muito bom, né? E essa oração é a oração que a gente tem que fazer constantemente como igreja, que Deus nos ajude a ser bênção na vida um do outro, né? Às vezes é tão difícil a gente conseguir cumprir com essa missão que a gente conversou inclusive hoje pela manhã. Mas é pela graça que isso é possível. Um monte de pecador ser bênção um para o outro é só pela graça, e isso é um privilégio que nós temos em Cristo Jesus, de termos uma vida útil, de termos uma vida que produza frutos e glória ao nome de Deus, e isso através dos nossos relacionamentos. Né? Muito legal, essa é a nossa oração, e eu quero convidá-lo então a orar ao Senhor pelos nossos motivos de oração e também pelo tempo de palavra que nós estudaremos agora. Vamos falar com o Pai? Senhor, muito obrigado porque podemos cantar esses cânticos, podemos orar ao Senhor, estamos aqui ainda que virtualmente conversando e juntos te buscando. Obrigado por tudo isso. Queremos lhe pedir pela tua graça perdão dos nossos pecados, perdão, Senhor, muitas vezes pela nossa vida indiferente e distante daquilo que o Senhor deseja e da tua presença. E Pai, nós queremos lhe pedir perdão e ao mesmo tempo clamar para que o Senhor faça das nossas vidas, Deus, vidas que de fato se prostram diante do Senhor, vidas que buscam a Ti, que desfrutam da Tua presença. E que à medida que isso aconteça também, Pai, nós possamos de fato ser usados pelo Senhor na vida daqueles que estão ao nosso redor. Pedimos pela Tua graça que o Senhor sustente cada um dos nossos irmãos nas suas lutas, os nossos pedidos, Deus, que o Senhor tem ouvido constantemente, tanto pelo nosso governo, quanto pela pandemia, quanto pelas crises que nosso mundo enfrenta, de justiça, de desigualdade, de tantos dilemas do coração humano e da vida em conjunto da humanidade sem Ti. E nós só temos a clamar ao Senhor pela Tua graça, que o Senhor intervenha em tudo isso. Pedimos para que o Senhor use a Tua igreja como um farol no meio dessa escuridão toda, mostrando, Pai, aonde está o porto seguro, que é o Senhor. Então, ouve nossa oração nesse sentido. Também lhe pedimos pela Tua graça, fale conosco através da Tua palavra agora, onde nós meditaremos nela, onde nós olharemos para ela, Senhor. Esclareça em nossos corações aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Nós precisamos ouvir Tua voz e pedimos para que isso aconteça para a Tua honra e para a Tua glória. É em nome de Jesus que nós oramos, não porque merecemos, mas porque o Senhor nos deu esse privilégio. Amém e amém. Muito bom, queridos. Vamos aí estudando um pouquinho mais da palavra de Deus e vendo o que Deus quer falar com a gente um pouquinho hoje através da sua palavra, né? Temos aí a palavra de Deus que se renova a cada dia que a gente lê, né? Isso é muito legal. E hoje a gente vai olhar um pouquinho em Salmo, capítulo 90, versículo 12, diante de tantas coisas que nós temos vivido, né? Tanto pessoalmente quanto mundialmente, socialmente. Uma das grandes reflexões que nós precisamos fazer é sobre as nossas vidas, é sobre os nossos dias, como nós usaremos isso. E Salmo 90 é um salmo muito legal que Moisés escreveu ali, clamando ao Senhor, se colocando na presença de Deus, reconhecendo a eternidade de Deus, a brevidade de sua vida, bem como também a renovação da esperança diante das promessas que Deus havia feito. Então Moisés, ele faz isso ali no momento que eles estão peregrinando no deserto. A gente vai dar uma olhadinha nisso já já, mas eu gostaria que você prestasse um pouquinho atenção nesse versículo, Salmo 90, versículo 12, que tem um muito parecido em Salmo 39, versículo 4, onde Davi escreve, né? E o texto diz o seguinte, aí, acompanha na sua tela, diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Esse é o pedido de oração que Moisés faz neste momento, conversando com Deus e derramando seu coração na presença de Deus. Deus, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. O objetivo desse pedido é o coração transformado, né? E para alcançar o coração transformado, precisa se refletir
acerca da brevidade da vida. É basicamente isso que está falando nesse texto, né? Quando ele fala, ensina-nos a contar os nossos dias, está falando, olha, mostra a brevidade da nossa vida. É interessante que a Bíblia ela relata em alguns lugares, assim, quando uma pessoa é de fato saudável, ela tem 70, 80 anos e depois disso é enfado e canseira. A Bíblia ela relata que a vida do homem ela é como a relva, é como uma flor que nasce num dia e no outro dia se seca. E quando ele faz esse pedido, ensina-nos a contar nossos dias, é justamente nessa ideia, é nesse sentido. Senhor, me ajuda a entender que a minha vida é curtinha, ela passa rápido. Ela não é aquele negócio de pai falando para o filho, né? Nossa, filho, você era um bebê, eu te segurava no colo, olha o seu tamanho, né? É basicamente essa ideia do quão rápido nós passamos por esse mundo que nós estamos aqui. E nesse sentido, quando nós entendemos essa brevidade, então nós entendemos também, nós alcançamos de alguma maneira um coração sábio, um coração que de fato é consagrado e entende o propósito de vida aqui. Então, basicamente, esse é o motivo de oração que Moisés está colocando. Mas eu gostaria muito que você pensasse comigo aí, por exemplo, no que João Calvino vai dizer sobre esse texto, né? Ele faz um comentário muito legal que eu quero convidá-lo a olhar aí na sua tela, né? Está escrito aí para você. Olha só o que está escrito aí. Ainda o mais habilidoso em matemática e aquele que pode empreender com precisão uma investigação e acuradamente chegar a milhões e milhões, não obstante, é incapaz de contar 80 anos de sua própria vida. Seguramente é algo monstruoso que os homens meçam todas as distâncias fora deles mesmos. Saibam a quantos quilômetros está a Lua distante do centro da Terra, que espaço há entre os diferentes planetas, e em suma, que possam medir todas as dimensões tanto do céu quanto da Terra, enquanto que, não obstante, não podem contar 70 anos em seu próprio caso. Olha só que legal essa ideia, é basicamente essa ideia que João Calvino está tirando desse texto e que Moisés estava trazendo à luz desse versículo. A nossa vida ela é muito rápida e um dos grandes dilemas da humanidade é entender essa brevidade. Se você for parar para pensar, a gente vive e a gente tenta conquistar tudo aquilo que nós conquistamos, o mundo nos incentiva a isso, na verdade, né? Como se nós fôssemos viver eternamente. Nós somos forçados a trabalhar 24/7 para sustentar nossas famílias, como se a gente fosse viver eternamente. Só que a gente não entende que a nossa vida ela é limitada nesse sentido. A gente consegue planejar futuros distantes, mas não consegue olhar para o momento em que nós estamos vivendo. Essa é a grande dificuldade do homem, essa é a nossa grande dificuldade. Nós vivemos cheios de planos e pensamos muito pouco no presente, em como nós estamos usando o tempo agora. Já pensou da seguinte maneira, não sei se você já pensou isso, mas eu já pensei com relação a algumas circunstâncias da minha vida, puxa vida, se eu tivesse a minha cabeça de hoje e voltasse, por exemplo, para o tempo da faculdade ou para o tempo do seminário, eu aproveitaria muito mais. E é justamente nisso que muitas vezes a gente vai se pegar preso em nossos corações, esse dilema de não conseguir entender o momento que nós vivemos e o quão rápido isso passa e o quão valioso é esse tempo de agora. Nós desperdiçamos tempo olhando para frente ou olhando para trás, né? E nos esquecemos que nós não temos controle tanto do que passou quanto do que virá, e diante disso nós perdemos o passo no que estamos vivendo agora. Isso aqui é um ponto desse salmo que eu acho muito interessante e que vale a pena a gente pensar. Repara só, por exemplo, numa das questões que nós estamos vivendo hoje de uma maneira muito mais dinâmica, ainda mais com o advento da internet, né? A gente está aí nessa quarentena, a internet a mil, e é impressionante como nós temos condições de ler o mundo e as circunstâncias, ou como as pessoas têm essas condições. Olham para as problemáticas, dão as soluções das mazelas da humanidade, mas muitas vezes não conseguem lidar com o próprio fracasso, não conseguem lidar com as próprias crises.
A gente olha e dá solução para tudo, mas não consegue dar solução para os nossos próprios passos, para os nossos próprios corações. É impressionante como isso acontece. E isso se dá por conta da falta de entendimento, muitas vezes, de que nós não temos uma vida tão longa quanto imaginamos. Agora pense o seguinte também: pastores precisam ser pastoreados, psicólogos precisam de terapia, médicos precisam de médicos, e todo indivíduo necessita de cuidado e de carinho. Você pensando nisso, você acha que é muita insensatez ou é loucura pensar que, se existir o homem mais sábio do universo, ele também precisa ser guiado ao longo de sua vida? Todos nós precisamos de cuidado, todos nós precisamos de direcionamento, ninguém é super-homem, todos nós precisamos ser, de alguma maneira, acompanhados em nossas vidas por alguém, né? Precisamos sempre de alguém que tenha um pouco mais de maturidade para andar conosco, nos puxar para uma vida mais eficaz, uma vida mais produtiva, uma vida mais preenchida de sentido. Só que a gente perde a noção de que isso é uma realidade para todos nós. Nós achamos que isso se aplica a uma pessoa, a outra pessoa, e nós nos esquecemos de que todos nós precisamos ser guiados ao longo da nossa vida. E é basicamente isso que o Salmo 90, versículo 12, está trazendo para a gente refletir. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ele está falando: Deus, me ajude a entender que a minha vida ela passa rápido demais, que a minha vida ela é breve, que a minha vida ela precisa ter sentido nesse pouco tempo que estou aqui. Eu preciso desse coração sábio. E é um clamor que Moisés está fazendo nesse sentido. Eu gostaria só de refletir com vocês, então, a partir disso tudo que a gente está vendo, em 3 ideias, basicamente, que são trazidas nesse texto, no Salmo 90, o Salmo completo. A primeira ideia aí, então, é a ideia da eternidade de Deus. Para Deus, gente, o tempo ele é indiferente. Para nós, ele é determinante. Por que eu estou falando isso? Porque à medida que passa, a gente já tá à medida que a gente nasceu, a gente já está morrendo, né? A gente já está vivendo e vivendo mais um dia e deixando mais um dia para trás e partindo já para o próximo dia, o nosso fim. Nós temos a limitação de dias aqui. Nossos dias já estão contados, é o que Salmo 139 vai dizer para a gente. E se a gente for olhar, por exemplo, Salmo 90, versículo 4, diz o seguinte: de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Para Deus, o tempo ele é indiferente. Deus ele não está subjugado ao tempo, a história que nós vivemos. Ele está acima de tudo isso. No entanto, para nós, versículos 5 e 6, como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Para nós, o tempo, gente, ele é determinante, ele afeta, alguém já disse, né, o tempo para os homens é um carrasco. Tá o tempo todo ali mexendo com a gente, fazendo nascer fio branco, trazendo dores, né, e mostrando para a gente que a gente está chegando ao fim. Essa ideia é muito clara para a gente, não é uma ideia mórbida, é uma ideia de realidade. Ela só é mórbida quando não encontramos sentido em nossa vida. E é isso que esse salmo nos ajuda a entender e nos ajuda a lembrar aqui. Por isso eu gostaria que você olhasse para o que o salmo está dizendo acerca da eternidade de Deus. Se nós somos limitados, nós precisamos do auxílio e sermos guiados e sermos cuidados por aquele que não tem limite de tempo, daquele que é eterno. É o que diz Salmo 90, versículo 1. Diz assim: Senhor, tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus ele é eterno, Deus ele não é dependente, antes todas as coisas dependem dele. Nós dependemos do Senhor.
E é interessante a gente pensar isso. Mateus vai nos ensinar ali, né? No Evangelho de Mateus vai estar escrito que a gente não consegue sequer contar o fio de cabelos e não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão do Senhor. Deus, ele é eterno, nossas vidas são dependentes de Deus e nós precisamos recorrer a Ele nesse tempo que nós vivemos agora. Esse período que Ele nos deu para passarmos aqui ou para vivermos aqui é um período que nós precisamos estar debaixo da sua direção, dependentes dele. Essa ideia ela é muito legal. A gente olha para João capítulo 1, versículo 1, a gente vê que Deus, o próprio Cristo, ele está ali na criação. A gente olha para Colossenses capítulo 1, versículo 17, diz que antes de todas as coisas, ele existia e nele tudo se mantém em harmonia. Gente, isso aqui é muito importante para a gente. Em Jesus as coisas se mantêm em harmonia. Não é distante de Cristo, não é simplesmente com conhecimento de Cristo, mas é nele, é pertencendo a ele, é dependendo dele. Jesus mesmo disse ali para os fariseus, antes que Abraão existisse, eu o sou. Jesus ele existe antes de qualquer povo, Jesus ele existe antes de qualquer sistema religioso, Jesus ele é Deus desde a eternidade. E nós precisamos recorrer a esse Deus nos nossos dias de vida. Qualquer dia distante de Deus é um dia totalmente vazio. Qualquer vida sem Cristo é uma vida não vivida. Então isso aqui é o que a gente precisa pensar acerca desse salmo que está falando com a gente. Esse salmo está nos ensinando e falando, olha, nós precisamos e nós dependemos do Deus eterno. Não há ninguém aqui sábio o suficiente, grande o suficiente, que não precise ser guiado pelo Senhor. E Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18, que é um texto que eu gosto demais, diz o seguinte, fala assim, quando João, né, ele vê a Jesus, ele fala assim, quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. É muito legal a gente pensar isso aqui por causa do seguinte, esse Deus eterno não é um Deus distante, ele é um Deus presente. É isso que esse texto de Apocalipse, por exemplo, vai dizer para a gente. Jesus, quando vê João se colocando com medo diante dele, com pavor diante dele, Jesus ele coloca a sua mão sobre os ombros de João e fala, não tenha medo, eu sou desde a eternidade. Eu sou aquele que estava morto, mas estou vivo. Eu sou aquele que controla a vida. Então, não precisa ter medo. Não precisa temer nesse sentido. Não precisa se apavorar. Antes você tem a quem buscar. Isso aqui é um negócio muito legal que a gente vê nessa primeira ideia aí, nessa primeira ideia do Salmo como um todo, do Salmo 90. Antes de fazer o clamor para alcançar um coração sábio, Moisés ele olha para a eternidade de Deus. Mas não só isso, a segunda coisa que Moisés tem em mente quando ele está clamando por essa sabedoria, por esse coração sábio, por entender o propósito de sua vida, ele olha também para a promessa. Isso é o que se encontra logo em seguida, o versículo 12, e é interessante a gente pensar aí que o clamor pelo favor do Senhor, ele está ligado à tristeza de não mais entrarem na terra prometida, tornando aquele tempo de peregrinação no deserto tão doloroso quanto a escravidão do Egito. Isso é o que a gente vê lá no Salmo 90, se você quiser dar uma olhadinha de novo, depois do versículo 12. Versículo 13 diz o seguinte, volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Moisés está falando, Deus, até quando a gente vai continuar peregrinando, andando nesse sofrimento todo aqui no deserto? A gente precisa lembrar, por exemplo, de Números capítulo 14, os versículos 23 a 32, que Deus, diante da rebeldia do povo, diante do pecado do povo, Deus ele fala assim para o povo, olha, vocês não vão entrar na terra prometida. Quem vai entrar vai ser a próxima geração, vocês vão morrer aqui no deserto, porque vocês são um povo extremamente rebelde, um povo que provoca a minha ira. Então, Deus ele olha para aquela situação do povo e ele fala, vocês não vão entrar na terra prometida, a próxima geração vai.
E o clamor do Senhor ao Senhor que Moisés está fazendo aqui é justamente esse: Senhor, até quando a gente vai continuar sofrendo desse jeito? Até quando a gente vai continuar vivendo essa vida aqui, que ela é semelhante à escravidão que a gente estava vivendo lá no Egito? A gente está livre da escravidão do Egito, mas a gente está aqui nesse deserto onde as dores são muito parecidas, onde a aflição é a mesma. E olha só o que o versículo 15 vai dizer quando Moisés está falando sobre isso. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Então ele está falando: Senhor, do mesmo jeito que a gente sofreu tanto, que a gente sofre tanto, nos dá dias igualmente felizes. E aqui Moisés está se remetendo ou se lembrando da esperança que existe, da promessa que foi dada. Deus ele prometeu dar descanso, Deus ele prometeu o cuidado, Deus ele prometeu de fato que essas dores passariam. Então Moisés ele não está só olhando para o Deus eterno, mas ele está olhando para um Deus eterno próximo que nos fez promessas reais de cuidado sobre nossas vidas, diante de todo o sofrimento que nós vivemos. E aí, diante disso, olha só que interessante, né? Pensar nessas promessas, pensar nessas questões de esperança que existe no coração do servo do Senhor. Se você olhar, por exemplo, Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 até o versículo 6, vai dizer que ele habitará entre o seu povo e o seu povo habitará com ele, e ele será o seu Deus. Versículos 3 em diante. Versículo 4 diz o seguinte: então ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois isso é digno de confiança. Disse ainda mais: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Então olha só que legal a promessa que é trazida para Moisés. Moisés está olhando ali e falando: Deus, a gente está sofrendo demais. A dor aqui está intensa. A gente está distante da Terra Prometida, a gente não vai entrar nessa Terra Prometida. Mas, por favor, nos dê dias de alegria, tanto quanto foram os dias de tristeza. O que, na verdade, Moisés ainda tinha não revelado completamente é que nós teremos uma eternidade de alegria na presença de Deus, perto da brevidade de sofrimento dos nossos dias aqui. E esse é um motivo que nos deve trazer esperança, e esse é um motivo que deve nos trazer consolo aqui. João capítulo 16, versículo 33, fala que no mundo nós teremos aflições, mas é para termos bom ânimo, porque Cristo Jesus, já venceu o mundo. É um texto muito bonito. Outro texto também, de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então a gente tem uma esperança muito real. Nós temos uma esperança: olha, o tempo que nós vivemos aqui ele é curto, e nós teremos um tempo de eterna justiça, de eterna alegria na presença de Deus. Então nós precisamos clamar por esse favor diante de Deus nesse momento que nós estamos vivendo agora. Por isso, Salmo 90, versículo 12, é um salmo que nós precisamos trazer à nossa memória. É um salmo que você e eu precisamos lembrar no nosso dia a dia. Salmo 90, 12 fala que a gente precisa entender e contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. É interessante que essa ideia de contar os dias e de alcançar coração sábio é a mesma ideia encontrada, por exemplo, em Gênesis capítulo 4, onde Caim ele pega a sua oferta, ele colhe a sua oferta, ele aproxima, ele oferece ao Senhor.
Então a ideia aí é dessa proximidade da sabedoria de Deus, é oferecer de fato um coração próximo dessa sabedoria, de acordo com essa vontade de Deus, é oferecer a Deus, nesse tempo de vida que nós temos hoje, uma vida que tenha trazido glória, que tenha trazido honra, que traga louvor ao nome dele. A ideia desse alcançar coração sábio é aproximar-se da sabedoria que vem do Senhor. Então, nesse sentido, a gente está falando, Deus, eu quero contar os meus dias, eu quero saber a brevidade dos meus dias, para que eu entenda que cada dia que eu viver é pouco para oferecer tudo aquilo que eu tenho que te dar, né? E esse é o pensamento do cristão. Essa é a ideia que nós temos aqui. A nossa vida ela só tem real valor e sentido quando nosso coração é oferecido ao Senhor de maneira íntegra e com sabedoria, de acordo com a tua vontade, vivendo para a glória dele. Diante disso, a gente tem uma reflexão a ser feita. Primeiro é pensar sobre a eternidade de Deus. Primeiro é pensar sobre a grandeza de Deus diante de tudo aquilo que nós, você e eu, vivemos. Segundo é sobre a brevidade de nossos dias e o como nós podemos fazer com que nossos dias sejam valiosos na presença de Deus. Ou seja, a única maneira de vivermos isso é apresentando diariamente um coração aprovado, um coração entregue a Ele. É o que fala, por exemplo, 2 Pedro capítulo 3, que a gente acabou de ler, diz o seguinte no versículo 11: visto que todas as coisas serão desfeitas, que tipo de pessoas é necessária que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando o dia da sua vinda. Então, quando nós olhamos para a brevidade de nossa vida e olhando para a eternidade de Deus, olhando para a esperança que Ele nos deu, nós precisamos entender que nossa vida, e nós vamos entender que nossa vida ela vai ter sentido se ela oferecer de fato uma vida para Deus. A nossa vida ela vai ter valor nesse sentido. Os nossos dias precisam ser refletidos com base nisso. Como que eu tenho vivido diante do Senhor, o que eu tenho oferecido a Deus, o que eu tenho entregado nas mãos do Senhor. Antigamente havia uma peça de teatro chamada Mãos Vazias. E cada pessoa que se apresentava de Deus, obviamente é um teatro, né? Deus falava, abra suas mãos. E aí as pessoas que viveram para Ele ofereciam uma vida dedicada ao Senhor, discipulando pessoas. Eu ofereci minha vida pregando o Evangelho em todos os lugares do mundo. Eu ofereci minha vida vivendo a minha profissão para a Tua glória. E aí chegava uma pessoa e Deus falava para abrir mão, e quando ele abria a mão, as mãos deles estavam vazias. O que nós temos para oferecer a Deus? A nossa vida ela não tem valor em si, a gente sabe disso. Atos 20 e 24 nos ensina isso. Nossa vida só tem valor quando cumprimos o chamado de Deus. Mas quando nós vivemos esse chamado do Senhor, quando nós vivemos esse propósito para a glória de Deus das nossas vidas, nós não chegamos na presença do Senhor com mãos vazias. Mas nós chegamos na presença de Deus com mãos cheias de marcas. Marcas do serviço na sua obra. Marcas do quanto nós nos dedicamos a servi-lo. Marcas do quanto nós nos esforçamos para viver uma vida que agradasse a Ele e uma vida que mudasse, de alguma maneira, o lugar que nós estávamos vivendo. Apresentando quem Ele é. O que nós temos para oferecer a Deus? O que você e eu, se acontecesse isso, se Deus falasse, abra suas mãos, o que nós apresentaríamos para o Senhor? Eu quero pensar em dois textos com vocês que se encontram em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Diz o seguinte: contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. E Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão,
e você não saberá a que hora virei contra você. Aqui são as cartas às igrejas, e são igrejas de todas as épocas, obviamente para aquelas históricas, mas que se aplicam às igrejas de todas as épocas, se aplica a você e se aplica a mim. O que Deus vai dizer das nossas vidas? Pelo pouco tempo que vivemos aqui, sejam eles 70, 80, 40, 100 anos, o que Deus vai enxergar em nossas vidas? Eu não quero que você olhe pensando num julgamento, mas pensando naquilo que nós queremos oferecer ao Senhor. A gente sabe que em Jesus, e Deus ele olha para nós através de Cristo, nossa salvação não será tomada, mas o desejo do servo é ser encontrado fiel. Então não olhe para este dia do encontro como um julgamento, mas como graça, e ao mesmo tempo com que nós vamos oferecer a Ele. O que eu e você teremos oferecido ao Senhor quando nos encontrarmos com Ele nesse tempo que nós vivemos aqui. Se for alguma coisa que seja menos que nossa vida, não é suficiente. Se for qualquer coisa menos que o nosso coração inteiro, não é o suficiente. Como nós viveremos esse breve período que temos, sabendo da eternidade dele e sabendo da eternidade ao lado dele que nós temos como esperança quando essa vida aqui passar? O que nós ofereceremos ao Senhor nesse período que chamamos de agora? Sabe, esse teatro ele mexeu muito comigo na minha adolescência. Mãos vazias. E esse desafio que o comentário de João Calvino fez sobre esse texto, por exemplo, também mexe muito comigo. Sabemos contar muitas coisas. Sabemos medir a distância entre planetas. Nós sabemos trazer soluções para as mazelas do mundo inteiro. Nós conseguimos aconselhar pessoas. Mas nós temos uma crise muito grande em saber lidar e mensurar a brevidade e a fragilidade de nossas vidas. E ainda assim nós falamos, Deus, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não preciso do Senhor. Eu não vou orar hoje. Eu não vou ler a Tua palavra. Eu não vou levar a Tua palavra a sério. Eu vou atender mais o que as pessoas estão falando, o que a história está dizendo, o que os professores estão falando, o que a filosofia, a sabedoria humana está dizendo. E eu vou deixar um pouquinho de lado o que a Tua palavra me ensina. Nós temos muita facilidade em lidar com as coisas externas, mas um dilema tão grande de lidar com os nossos eus, de lidar com as nossas crises, com os nossos fracassos, com a nossa fragilidade. E querido, esse é um tempo para você pensar sobre isso. É um tempo bem propício. Covid, pandemia, mundo parado, crise econômica, crise política, crises raciais, infelizmente, injustiças, desigualdades, sofrimento. Esse é um tempo propício para a gente pensar o que nós estamos oferecendo ao Senhor neste período. Se for nada menos que a nossa vida. E se for nada menos que a seriedade com que levamos a nossa vida com o Senhor e aquilo que Ele quer fazer através de nós. É pouco, é nada. Por isso eu gostaria de levá-lo a refletir neste momento. Sobre esses 3 pontinhos aí. O que você e eu temos para oferecer de respostas. O que você e eu temos de oferecer ao Senhor. O que você e eu temos pensado sobre as nossas vidas diante de Deus.
Que o Senhor nos ajude a alcançar coração sábio. E o coração sábio é aquele que reconhece quem é Deus, quem somos nós, e que nossa vida deve ser direcionada por Ele, e ninguém mais, e nada mais. Nenhuma causa é mais importante do que o relacionamento com Deus nosso e a proclamação desse relacionamento com Deus para aqueles que ainda não o têm. Que você e eu possamos nos colocar na presença de Deus e nos lembrar dessa ideia tão clara que esse texto nos traz. Precisamos entender a fragilidade dos nossos dias para que nossos corações sejam preenchidos com a sabedoria de Deus e com aquilo que de fato precisamos viver na presença dEle. Que o Senhor nos abençoe nesse sentido, que o Senhor nos ajude a viver para a honra e glória do nome dEle. E eu quero convidá-lo a colocar sua vida diante do Senhor, assim como eu quero fazer com a minha agora. Vamos nos colocar na presença de Deus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra e de maneira bem específica nós queremos pedir que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Deus, a entender que nossa vida ela não faz sentido algum e ela é muito curta para viver distante do Senhor. Aquilo que Apocalipse 2 e 3, que nós acabamos de ler, esses últimos textos nos ensinam, é que nós precisamos voltar ao Senhor. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos retornar. Nós não podemos nos esquecer do primeiro amor. Nos ajuda, Deus, a de fato viver nesse tempo que chamamos de agora. Curto período de viver esse tempo para Ti, oferecendo nossa vida ao Senhor como um instrumento nas Tuas mãos para que outras vidas se aproximem de Ti. Nos ajuda, Deus, nesse sentido, que nós não cheguemos de mãos vazias, mas que de fato nos aproximemos do Senhor como servos bons e fiéis para a Tua glória. Esse é o nosso pedido que fazemos, Pai. E se tem alguém aqui nessa noite que está distante do Senhor, que está afastado do Teu caminho, que ainda não, ou se afastou da Tua presença, que o Senhor, pela Tua graça, faça hoje ser um dia de reflexão e retorno, de desfrute da Tua comunhão. É o que eu te peço agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe a todos. Uma boa noite, uma boa semana na presença do nosso Senhor.